Imagine a figura imponente de Leônidas, o lendário rei de Esparta, nascido por volta de 540 a.C. em uma cidade que ele próprio viria a governar com mão de ferro. Seu pai, Anaxandrida II, ocupava o trono há quase 4 décadas, consolidando Esparta como a maior potência militar da Grécia Antiga ao lado de seu co-governante, Ariston. Mas a história de Leônidas começa com um drama familiar que moldaria seu destino. Sua mãe, cuja identidade se perdeu no tempo, era sobrinha do próprio rei. Após anos sem um herdeiro, a pressão dos éforos, os magistrados mais poderosos de Esparta, abaixo apenas dos reis, obrigou Anaxandridas a um dilema cruel: repudiar a esposa estéril ou arriscar a sucessão. Recusando-se a abandoná-la, o rei encontrou uma solução inusitada: um segundo casamento sem renunciar ao primeiro. A estratégia deu certo. A nova esposa lhe deu Cleomenes, o tão esperado herdeiro. Mas o destino reservava uma surpresa. A primeira esposa, agora livre da pressão, deu à luz 3 filhos em rápida sucessão: Dorieu, Leônidas e Cleobroto. Nascido na linhagem Ágida, a mais antiga das 2 dinastias que governavam Esparta, Leônidas pertencia a uma estirpe que se gabava de descender do próprio Hércules. Como terceiro filho, seu caminho ao trono parecia improvável, mas o acaso e a tradição espartana o elevariam à condição de um dos nomes mais celebrados da antiguidade. No entanto, o que sabemos sobre sua vida é fragmentário, filtrado pelo olhar de Heródoto, o pai da história, que, embora pioneiro em investigar o passado com rigor, não resistia a embelezar seus relatos com toques dramáticos. Essa mistura de fato e lenda torna Leônidas uma figura tão fascinante quanto enigmática. Esparta, ou Lacedemonia, como a chamavam os gregos antigos, ergueu-se às margens do rio Eurotas, no sudeste do Peloponeso, uma península ligada ao resto da Grécia pelo estreito istmo de Corinto. Seu solo foi pisado pelos aqueus, um dos 4 grandes grupos étnicos da Grécia primitiva, e sua história confunde-se com a do mítico Menelau, o rei que liderou os espartanos na guerra de Troia para resgatar Helena, raptada pelo príncipe Paris. Enquanto a Esparta homérica florescia em Terápne, uma colina fortificada, a cidade clássica nasceu nas planícies próximas ao Eurotas, fundada pelos dórios, um povo guerreiro vindo do leste. Ao contrário de Atenas ou Corinto, Esparta nunca foi uma metrópole urbanizada. Era um conjunto de aldeias espalhadas com 4 núcleos principais: Pitana, Limnas, Mesoa e Sinossura, que juntos com Amíclas ao sul, formavam o coração do estado espartano. Desde o século IX a.C., o poder em Esparta era dividido entre 2 reis, um da dinastia Ágida, outro da Euripontida. Esse sistema dual, único na Grécia, era equilibrado por uma constituição atribuída ao lendário Licurgo, cujas reformas, datadas do século VII a.C., transformaram Esparta em uma máquina de guerra. Os reis, além de comandarem o exército, integravam a Gerúsia, um conselho de 28 ancianos com mais de 60 anos, eleitos vitaliciamente. Esse órgão, que funcionava como um supremo tribunal, debatia leis e políticas antes de serem submetidas à Assembleia, e tinha poder de veto sobre suas decisões. A Assembleia, por sua vez, era composta pelos homoioi, os iguais cidadãos espartanos de nascimento legítimo, forjados desde a infância para a batalha. Todo ano, a Assembleia elegia 5 éforos, um para cada aldeia, que dividiam o poder executivo com os reis, e quando necessário, os sobrepujavam. Esses magistrados controlavam as relações externas, atuavam como embaixadores em campanhas militares, acompanhavam os reis, com autoridade para julgá-los por conduta inadequada. Era um sistema que mesclava tradição e pragmatismo, onde até a religião servia à estratégia. Antes de qualquer batalha, os espartanos consultavam oráculos e faziam sacrifícios, convencidos de que a morte em combate era a maior honra, enquanto sobreviver a uma derrota era uma vergonha imperdoável. Essa mentalidade guerreira era incutida desde cedo. Aos 7 anos, os meninos espartanos de linhagem legítima eram arrancados de suas famílias e submetidos a agogê, um treinamento brutal que os transformava em soldados. Viviam em barracões, sob a tutela de jovens adultos, aprendendo a suportar dor, fome e privações. Aos 18, os mais promissores ingressavam na cripteia, uma espécie de serviço secreto que caçava e eliminava elotas, os servos do Estado, descendentes de povos conquistados como os messênios que superavam em número os espartanos. Para mantê-los sob controle, os éforos declaravam guerra anual aos elotas, permitindo que qualquer espartano os matasse sem consequências. Entre os homoioi e os elotas, existiam os periecos, homens livres de cidades vizinhas, obrigados a servir no exército e a sustentar economicamente Esparta, já que aos cidadãos era proibido exercer qualquer atividade comercial.
Era nesse contexto que Leônidas cresceu, não como primogênito privilegiado, mas como um guerreiro entre guerreiros, forjado no mesmo fogo que temperava todos os espartanos. Seu destino, no entanto, o reservaria para algo muito maior do que a mera obediência às tradições. O mundo grego do século VI a.C. não era um império unificado, mas um mosaico de mais de 1000 polis espalhadas como estrelas ao longo das costas do Mediterrâneo e do Mar Negro, desde os estreitos de Gibraltar, a oeste, até as terras que hoje chamamos de Geórgia, a leste. Essas cidades-estado, embora unidas por uma língua comum, uma cultura compartilhada e os mesmos deuses do Olimpo, eram feras independentes, dispostas a rasgar umas às outras em nome de terras férteis, rotas comerciais ou simples rivalidade. A maioria dos gregos vivia na Europa, mas colônias prósperas brotavam na Ásia Menor, no norte da África, como Cirene, a antiga Líbia, e até nas margens do que viria a ser a Itália moderna. Enquanto muitas polis abraçavam a democracia no século VI a.C., outras ainda se curvavam a reis ou se submetiam ao jugo de tiranos ambiciosos. Esparta, porém, era diferente. Não bastava ter um monarca, ela tinha dois governando lado a lado em uma diarquia que desafiava a lógica dos demais. Foi nesse cenário de poder dividido, mas nunca frágil, que Leônidas nasceu, herdeiro de uma linhagem que já escrevia sua história com sangue e estratégia. Na Grécia continental, 5 cidades dominavam o tabuleiro político: Tebas com suas muralhas intransponíveis, Corinto, senhora dos mares, Argos, a eterna rival, Atenas, berço da democracia nascente, e Esparta, a máquina de guerra que não precisava de muros para se proteger. Essas potências não se contentavam com suas fronteiras, elas semeavam colônias além-mar, que com o tempo floresciam em novos centros de poder. Siracusa, na Sicília, era filha de Corinto. Éfeso, na Ásia Menor, levava o selo de Atenas, e Nápoles, então chamada Neápolis, devia sua origem aos marinheiros de Cumas. Esparta, no entanto, era avessa a essa expansão. Sua única colônia além-mar, Tarento, a moderna Taranto, era uma exceção em meio a um império construído não com navios, mas com lanças e disciplina. Enquanto outras polis negociavam ou fundavam cidades, os espartanos preferiam conquistar. Lacônia e Messênia, ao sul e a oeste, haviam caído sob seu domínio, transformando seus habitantes em servos e suas terras em sustento para a máquina de guerra. Mas no século VI a.C., os olhos de Esparta se voltaram para o norte, para a Arcádia, região de planaltos e cidades teimosas. Por volta de 550 a.C., sob o reinado de Anaxandridas, pai de Leônidas, os espartanos marcharam contra Tegeia, uma das joias arcádias, carregando não apenas armas, mas também varas para medir as terras que julgavam já suas e correntes para acorrentar os prisioneiros que imaginavam capturar. O destino, porém, tinha outros planos. Derrotados na chamada Batalha das Correntes, foram os espartanos quem acabaram algemados, humilhados em sua própria arrogância. O revés foi um golpe tão duro que Esparta, pela primeira vez em décadas, trocou a espada pela diplomacia. Sob a influência do éforo Quilon, os lacedemônios inventaram uma jogada mestre. Descobriram os ossos de Orestes e Tisâmeno, heróis lendários da casa de Agamenon, o grande comandante grego na Guerra de Troia. Ao trazer aqueles restos sagrados para Esparta e enterrá-los com honras, não apenas reclamavam para si o legado dos Atridas, como também teciam uma teia de legitimidade sobre toda Peloponeso. Era uma manobra brilhante e funcionou. Tegeia, antes inimiga, tornou-se aliada e nascia assim, na segunda metade do século VI a.C., a Liga do Peloponeso, uma confederação onde Esparta reinava suprema, sem a obrigação de defender seus membros, mas com o poder de exigir sua lealdade. Havia, porém, uma sombra nesse quadro de domínio: Argos. A cidade, tão antiga quanto Esparta e tão orgulhosa quanto ela, recusava-se a curvar a cabeça. Os choques entre as duas eram frequentes, e embora os argivos tentassem desafiar a hegemonia espartana, saíam sempre com as mãos vazias. Mas o verdadeiro abalo viria de dentro. Em 520 a.C., a morte de Anaxandridas II mergulhou Esparta em uma crise sucessória. Seus filhos, Cleomenes e Dório, disputavam o trono. Dório, o primogênito da primeira esposa, reclamava o direito pelo sangue e pelas vitórias em batalha. Os espartanos, porém, seguindo a tradição à risca, coroaram Cleomenes, o filho da esposa mais jovem. A afronta foi demais para Dório. Depois de falhar em sua tentativa de usurpar o trono, ele partiu em busca de glória própria, tentando fundar colônias espartanas na África e na Sicília.
Mas o destino lhe reservara um fim trágico. Morreu em batalha contra Cartago, por volta de 510 a.C., deixando para trás um legado de ambição frustrada. Cleomenes, por sua vez, provou ser um rei de mão de ferro. Seu nome ecoava por toda a Hélade. Em 510 a.C., liderou uma invasão terrestre a Atenas e expulsou o tirano Hípias, abrindo caminho para que Clístenes, o arquiteto da democracia ateniense, tomasse o poder. Mas a relação entre Esparta e Atenas era um jogo perigoso. Em 507 a.C., Cleomenes voltou a intervir, desta vez a pedido de Iságoras, um político pró-espartano que queria derrubar Clístenes e instaurar uma oligarquia. Os espartanos ocuparam a Acrópole, mas o povo ateniense se levantou em defesa de sua liberdade, forçando Cleomenes a recuar e enviando Iságoras para o exílio. A humilhação não ficou sem resposta. No ano seguinte, 506 a.C., Cleomenes reuniu um exército peloponesio imenso, ao lado de seu co-rei Demarato, da linhagem Euripontida. Mas a campanha desmoronou antes mesmo de começar. Os coríntios, desconfiados, retiraram suas tropas no meio do caminho, e Demarato, sem apoio, abandonou a missão. O fiasco expôs as fraturas na aliança espartana. Para evitar novas discórdias, Esparta criou um conselho da Liga do Peloponeso, onde os aliados poderiam votar sobre ações militares. Mais do que isso, os espartanos mudaram sua própria constituição, proibindo que os dois reis liderassem o exército ao mesmo tempo. Heródoto, o pai da história, não esconde o veneno que corria entre as veias das duas dinastias. Cleomenes e Demarato não apenas discordavam em política, eles se odiavam. E esse ódio seria fatal. Em 494 a.C., depois de derrotar Argos em batalha, Cleomenes foi julgado por não ter tomado a cidade. As acusações suspeitas se vieram de Demarato. O rei Agíada se defendeu e foi absolvido. Mas a guerra entre eles não tinha fim. Em 491 a.C., depois de mais um conflito, Cleomenes deu o golpe final, depois Demarato, subornando o oráculo de Delfos para declarar que seu rival era um bastardo, filho ilegítimo de Ariston. A fraude, porém, veio à tona. A loucura se abateu sobre Cleomenes. Primeiro, o exílio. Depois, o retorno a Esparta, onde foi preso. Seus acusadores? Entre eles, seus próprios irmãos, Leônidas e Cleobroto. Na prisão, com o Elota como guarda, Cleomenes convenceu o homem a lhe entregar uma adaga. Com ela, tirou a própria vida. Heródoto oferece várias explicações para sua queda: a ira dos deuses pelo suborno a Delfos, a punição divina por sua hibris. O historiador Paul Cartlett, porém, levanta uma possibilidade ainda mais sombria. E se não foi suicídio? E se Leônidas, o próximo na linha de sucessão, teve um papel na morte do irmão? O certo é que em 489 a.C., Leônidas subiu ao trono Agíada. Ao seu lado, Gorgo, filha única de Cleomenes, uma jovem de cerca de 20 anos, casada com um homem que já passará dos 50. Uma união que não era apenas política. Eram elos entre passado e futuro, entre a sombra de um rei que enlouqueceu e a luz de outro que estaria destinado à imortalidade. Os casamentos entre parentes próximos não eram raridade nas casas reais espartanas. Afinal, o próprio pai e a mãe de Leônidas haviam sido tio e sobrinha. Mas a união com Gorgo ia além da tradição. Ela era a única herdeira de Cleomenes, e com ela Leônidas não apenas consolidava seu poder, mas também reunia em suas mãos uma parte significativa da fortuna que outrora pertenceu a seu pai, Anaxandridas, e que fora dividida entre seus 4 filhos. O trono que Leônidas assumiu em 489 a.C. não era um assento tranquilo. Ele o ocupou justamente quando as primeiras chamas da guerra entre gregos e persas começavam a se alastrar, ameaçando consumir toda a Hélade. O conflito tinha raízes profundas plantadas décadas antes, quando um homem, Ciro II, o Grande, ergueu do nada um império que viria a sacudir o mundo. No ano de 550 a.C., esse rei de Anshan, até então um vassalo dos Medos, rebelou-se contra seu próprio avô Astíages, e tomou Ecbatana, a capital média. Com um golpe audacioso, Ciro proclamou-se rei dos reis, um título que ecoaria por gerações como sinônimo de poder absoluto. Mas o mundo não se curvou sem resistência. Croeso, o rico rei da Lídia, viu na queda dos Medos uma oportunidade e consultou o oráculo de Delfos, que lhe prometeu: se marchares contra os persas, destruirás um grande império. Confiante, Croeso invadiu as terras de Ciro, apenas para ver seu próprio reino desmoronar. Em 546 a.C., Sardes, a opulenta capital lídia, caiu. Croeso, outrora dono de riquezas inestimáveis, foi reduzido a um prisioneiro, e a Lídia transformou-se em mais uma província persa.
Mas Ciro não parou por aí. Em 539 a.C., Babilônia, a joia do Oriente, também sucumbiu a seu avanço. Os judeus cativos exilados há décadas receberam permissão para retornar a Jerusalém, um gesto que imortalizaria o persa como um libertador nos anais da história. Seu olhar então voltou-se para o leste, onde as fronteiras se tornavam cada vez mais turvas. Lá, entre as estepes da Ásia Central, ele encontrou resistência feroz, e segundo a lenda, seu fim. Em 530 a.C., Ciro teria caído em batalha contra Tomiris, a rainha dos Masságetas, uma guerreira que, dizem, mergulhou sua cabeça decapitada em um odre de sangue, cumprindo a promessa de saciar sua sede com o fim do conquistador. Seu sucessor, Cambises II, herdou um império em expansão e uma sede insaciável por conquista. O Egito, com suas pirâmides e seus faraós, não resistiu. A Levantina também se curvou. Mas o reinado de Cambises foi breve e turbulento, terminado por uma morte suspeita em 522 a.C., que mergulhou a Pérsia em uma crise sucessória. Foi nesse vácuo de poder que Dário I emergiu, não por direito de sangue, mas pela força de sua espada e pela astúcia de suas alianças. Casou-se com Atossa, filha de Ciro, tecendo laços com a dinastia Aquemênida, e após ser coroado em Pasárgada, ergueu Persepólis como um monumento à sua grandeza. Mas o verdadeiro centro do poder persa não estava nos palácios de mármore, e sim em Susa, a 260 quilômetros a leste do Tigre, onde os fios do império eram puxados com mão de ferro. Dário não era apenas um conquistador, era um administrador genial. Divisou o vasto território em cerca de 20 satrapias, cada uma governada por um sátrapa leal, responsável por arrecadar tributos e recrutar soldados. Criou o dárico, uma moeda de ouro que se tornou a espinha dorsal do comércio imperial, e impôs um sistema de taxas que enchia os cofres de Susa sem esvaziar a paciência dos súditos. Embora zoroastrista, Dário não exigia conversão, bastava que os povos conquistados pagassem seu quinhão e reconhecessem sua autoridade. Era uma tolerância calculada, um império onde a diversidade era permitida, desde que a rebelião não fosse. Mas nem todos se contentavam com essa paz imposta. Na Jônia, as cidades gregas, outrora livres, sufocavam sob o jugo persa. Em 499 a.C., a faísca da revolta foi acesa por Aristágoras, tirano de Mileto, um homem disposto a tudo para quebrar as correntes de Dário. Ele viajou até Esparta, onde se ajoelhou diante de Cleomenes e pintou um quadro tentador: os persas são fracos. Suas riquezas são infinitas. Uma vitória é certa. Mas Cleomenes, apesar de sua ambição, não era tolo. Quando Aristágoras prometeu 3 meses de marcha até Susa, o rei espartano riu da insanidade da proposta. Foi então que o tirano de Mileto recorreu ao último recurso, suborno. O preço da traição começou em 10 talentos de prata, depois 20, 30, até que, segundo Heródoto, chegou a 50, uma fortuna capaz de corromper até os mais rígidos. Mas Cleomenes tinha um escudo contra a cobiça, uma menina de não mais que 9 anos, sua filha Gorgo. Foi ela quem, com a sabedoria precoce que só os espartanos pareciam cultivar, sussurrou ao pai: esse homem te corrompe. Esparta não se vende. O aviso foi suficiente. Aristágoras partiu de mãos vazias, e Cleomenes manteve sua honra, mas a semente da discórdia já estava plantada. Rejeitado em Esparta, o tirano de Mileto voltou-se para Atenas, onde encontrou ouvidos mais receptivos. Os atenienses, ainda feridos pelas tentativas de Hipias, o tirano deposto, de reconquistar o poder com a ajuda persa, viram na revolta jônia uma chance de vingança. Em 498 a.C., suas naves juntaram-se aos rebeldes e juntos saquearam Sardes, a mesma cidade que outrora pertenceu a Croeso. O fogo que consumiu o palácio do sátrapa persa foi um aviso: a Grécia não se dobraria sem lutar. Mas Dário não era homem de esquecer afrontas. A derrota em Sardes foi apenas um revés. Em 494 a.C., sua frota esmagou os jônios na batalha naval de Lade, perto de Mileto, e a revolta foi sufocada em sangue. A mensagem era clara: quem desafiasse a Pérsia pagaria com sua liberdade. E agora, com Atenas e Eretria marcadas como traidoras, o grande rei voltava seus olhos para o oeste. A invasão da Grécia não era mais uma possibilidade, era uma questão de tempo. Em 492 a.C., Mardônio, genro e sobrinho de Dário, marchou pela Trácia, reconquistando territórios e subjugando a Macedônia. Mas o destino, ou talvez os deuses gregos, intervieram. Uma tempestade destruiu grande parte da frota persa nas águas traiçoeiras do Monte Athos. O plano foi adiado, mas não abandonado. Dário, em seu palácio de Susa, já preparava o próximo movimento.
E desta vez nem Atenas nem Esparta, nem mesmo o pequeno reino de Leônidas estariam a salvo. Os embaixadores persas portadores de exigências de submissão foram recebidos com desdém nas cidades gregas. Atenas e Esparta, em um gesto de desafio que ecoaria pela história, executaram os mensageiros de Dário, um ato que selou seu destino. A guerra não era mais uma sombra no horizonte, era uma tempestade prestes a desabar. Em 491 a.C., Cleomenes, o ambicioso rei de Esparta, tentou forjar uma aliança entre Atenas e Egina, a ilha-cidade que, traindo a causa grega, havia se curvado a Dário. Mas a política espartana, envenenada por rivalidades antigas, sabotou seus esforços. Demarato, seu correi, acusou-o de trair os aliados tradicionais de Esparta em favor de um inimigo histórico. A humilhação pública que se seguiu enquanto Leutíquidas, o sucessor de Demaratos, zombou dele, foi a faísca que incendiou a queda de Cleomenes. Expulso, Demarato buscou refúgio no próprio império que um dia desafiara, a Pérsia. Dário, astuto, lhe concedeu terras e um lugar à mesa dos conquistadores. E então, em 490 a.C., veio a invasão. Dário desferiu seu golpe com uma frota anfíbia sob o comando de Artafernes e Datis. Eritreia, a primeira a cair, foi reduzida a cinzas. Agora, era a vez de Atenas. Os persas desembarcaram na Baía de Maratona, a apenas 40 quilômetros da cidade, confiantes em sua vitória. Os atenienses, embora emergissem como potência naval, ainda não tinham como impedir o avanço persa. Mas tinham algo mais valioso, um homem que conhecia o inimigo como poucos. Milcíades, o estrategista que já servirá sob Dário na Sítia e depois traíra o grande rei ao apoiar a revolta junica, assumiu o comando. Com um exército de 10.000 hoplitas, ele bloqueou as saídas da planície de Maratona, forçando os persas a um jogo de espera. Quando a cavalaria persa embarcou nos navios, rumando diretamente para Atenas, Milcíades agiu. Seu plano era ousado: atacar os flancos da infantaria persa, desestabilizar suas linhas e então esmagar o centro. O resultado? 6.000 persas mortos contra menos de 200 atenienses. A vitória em Maratona não foi apenas uma batalha ganha, foi um aviso: a Grécia não se renderia sem lutar. Mas a calma que se seguiu era enganosa. Dário morreu em 486 a.C., mas seu filho, Xerxes, herdou mais do que um império, herdou uma obsessão. Após consolidar seu poder, ele retomou os planos do pai, determinando a submeter a Grécia de uma vez por todas. Em 484 a.C., os espartanos, arrependidos por terem executado os embaixadores persas anos antes, tentaram um gesto desesperado de reconciliação. Ofereceram 2 homens como sacrifício aos persas. Xerxes, porém, riu da proposta. Para ele não havia perdão, apenas guerra. Os preparativos foram monumentais. Xerxes ordenou que um canal fosse cavado através do istmo do Monte Athos, evitando o destino trágico da frota de Mardônio. Mandou construir uma ponte de barco sobre o Helesponto, amarrada com cordas de papiros egípcios, tão grossas que nem mesmo o mar poderia rompê-las. E enquanto os gregos se dividiam, ele recrutou um exército de proporções nunca vistas, não apenas persas, mas fenícios, egípcios, trácios, macedônios e até gregos. Sim, gregos. Muitos tiranos das cidades-estado, temendo as revoltas democráticas, preferiram a proteção persa à incerteza da liberdade. Em 480 a.C., quando Xerxes finalmente marchou, a Grécia soube do perigo graças a um homem que, apesar de exilado, nunca esqueceu sua pátria. Demarato, o antigo rei de Esparta, enviou uma mensagem secreta, uma tábua de madeira coberta de cera, onde as palavras fatídicas estavam escondidas. Só Gorgo, esposa de Leônidas, desconfiou do estratagema. Ao queimar a cera, a advertência foi revelada: os persas vêm. Enquanto Esparta e seus aliados do Peloponeso se preparavam para a resistência em terra, Atenas enfrentava um problema mortal: sua frota era insuficiente. Mas um homem, Temístocles, viu além do óbvio. Em 483 a.C., ao descobrir uma veia de prata em Laurion, ele convenceu a Assembleia Ateniense a investir não em exércitos, mas em navios, 200 triremes, rápidos e letais. O pretexto? Vingar-se de Egina. A realidade? Preparar-se para Xerxes. Quando o oráculo de Delfos finalmente falou, suas palavras não eram de esperança, mas de um destino que só poderia ser enfrentado com sangue, coragem e um rei disposto a pagar o preço mais alto. E esse rei já estava pronto. Seu nome era Leônidas. O oráculo não se contentou em sussurrar profecias ambíguas.
Quando os emissários atenienses buscaram sua voz sagrada, as palavras que ecoaram entre as paredes de Delfos foram tão precisas quanto cortantes. A cidade será arrasada, mas o muro de madeira permanecerá invencível. Alguns, em sua pressa por respostas fáceis, interpretaram a mensagem como uma referência às frágeis sebes que cercavam a Acrópole, como se madeiras finas pudessem deter o furor de Xerxes. Mas Temístocles, com a astúcia que só os grandes estrategistas possuem, viu além. Para ele, aquele muro não era de galhos, mas de cascos de navios, de remos cortando as águas como lâminas, de uma frota que, se bem comandada, poderia salvar não apenas Atenas, mas toda a Grécia. E assim, em 481 a.C., quando os representantes das póleis se reuniram no Istmo de Corinto, aquele estreito pescoço de terra que separa o Peloponeso da Grécia setentrional, não foi por acaso que os olhos de todos se voltaram para Esparta. 31 cidades-estado, unidas por laços de sangue, língua e crença nos mesmos deuses, selaram um pacto que não era apenas militar, mas sagrado. Metade delas já respondia ao mando espartano, e não havia dúvida, se a resistência teria um rosto, seria o de Leônidas. Mesmo que os espartanos não fossem mestres dos mares, seu domínio era terra firme, onde a falange esmagava inimigos como uma bigorna. A liderança da coalizão coube a eles. E se a guerra fosse travada no chão que eles conheciam como a palma da mão, quem melhor para comandar do que o rei que já carregava no peito a sentença do oráculo? Xerxes não perdeu tempo. Na primavera de 480 a.C., o grande rei finalmente cruzou o Helesponto sobre pontes de barcos que seus engenheiros haviam tecido com uma obstinação quase sobre-humana. Heródoto, com sua paixão pelos números grandiosos, jurava que 2 milhões de homens marchavam sob o estandarte persa, uma multidão tão vasta que, ao beberem dos rios, secavam seu leito. Mas a verdade, ainda que menos espetacular, não era menos aterradora. 200.000 guerreiros, forjados em 50 nações, desde os medos e partas, herdeiros das planícies iranianas, até os bactrianos das montanhas do atual Afeganistão, dos indianos do Punjab, com seus elefantes e arcos curvos, aos lídios árabes, etíopes e até gregos traidores, dispostos a trocar a liberdade pelo ouro de Susa. Entre eles, os imortais 10.000 homens de elite, cujo nome já era uma promessa. Nenhum deles recuaria, nenhum cairia sem ser substituído. E acima de todos, uma figura inesperada, Artemísia, rainha de Alicarnasso, cujos 5 navios cortavam as ondas com a mesma ferocidade com que ela desafiava os preconceitos de um mundo que não acreditava em mulheres na guerra. Mas Xerxes não avançava apenas com força bruta. Ele marchava devagar, como um predador que sabe que o medo paralisa a presa antes mesmo do ataque. Sua estratégia era clara: exibir um poder tão esmagador que as cidades gregas, uma a uma, dobrariam os joelhos sem precisar lutar. E funcionou. Quando suas legiões surgiram no desfiladeiro de Tempe, na fronteira entre a Macedônia e a Tessália, os 10.000 homens da aliança grega, liderados pelo próprio Temístocles e pelo espartano Euaneto, recuaram. Não por covardia, mas porque Alexandre I, o rei da Macedônia, lhes revelou uma verdade cruel: o passo poderia ser contornado e o exército persa, como uma enxurrada, os afogaria. A Tessália, sem hesitar, rendeu-se. Xerxes sorriu. A Grécia Central estava aberta. Enquanto isso, no mar, a frota persa ancorava em Cepias, frente à ilha de Eubeia. Os gregos, agora com as costas contra a parede, tinham apenas 2 escolhas: resistir ou morrer. E resistiriam em 2 pontos estratégicos, um por terra, outro por água. Em Termópilas, o desfiladeiro onde as montanhas se apertam contra o mar como os dentes de uma armadilha. Em Artemísio, o cabo rochoso onde os navios atenienses poderiam usar sua velocidade para dilacerar os persas. Mas havia um problema: o calendário dos deuses. Agosto se aproximava e, com ele, os Jogos Olímpicos, a trégua sagrada que unia a Hélade em nome de Zeus. Esparta, além disso, preparava-se para Carneia, festival em honra a Apolo, onde o sangue não poderia ser derramado. E, no entanto, como recuar quando o oráculo já havia falado? Ou Esparta será saqueada, ou chorará a morte de um rei. Leônidas não tinha ilusões. Quando partiu com seus 300, não levou consigo os 8.000 guerreiros que Esparta poderia mobilizar. Escolheu em vez disso os melhores, os da guarda real, homens cujo treino era tão rigoroso quanto sua lealdade. E impôs uma condição: que cada um deixasse para trás um filho. Não era superstição. Era um reconhecimento silencioso de que aqueles 300 não voltariam. Antes de cruzar os portões de Esparta, o rei olhou para Gorgo, sua rainha, e lhe deixou palavras que ecoariam pela eternidade. Casa-te com um homem bom e dá à luz filhos nobres. Pleistarco, seu herdeiro, ainda era uma criança.
mas a linhagem não poderia terminar ali. E assim, com a sombra da morte já estendida sobre eles, os 300 marcharam para Termópilas. Não sozinhos, 1000 perioicos, os homens livres das terras espartanas, e outros 1000 ilotas, os servos que pela primeira vez empunhariam armas não para seus senhores, mas pela Grécia. Peloponesios de outras cidades juntaram-se a eles, até que o exército de Leônidas somasse 4000 almas. Ao chegarem ao desfiladeiro, mais aliados os aguardavam, 1100 beócios, 1000 lócridas, 1000 fócios. 7000 homens de dialetos e costumes distintos unidos por um juramento. Aqui o Império Persa encontraria seu fim, ou eles, o seu. Termópilas. As portas quentes, como as chamavam os gregos, um nome que já era um presságio. Um corredor estreito, esmagado entre o maciço do Calídromo e o Golfo de Malíaco, onde o mar batia nas rochas como um tambor de guerra. Era ali que Leônidas esperaria. Não por acaso. Ali os números de Xerxes não importariam. Ali a disciplina espartana transformaria o desfiladeiro em um moinho de carne. E se o oráculo estava certo, se aquele realmente seria o lugar onde um rei morreria para salvar seu povo, que assim fosse. Mas não sem antes fazer os persas pagarem com sangue por cada palmo de terra grega. A leste do Golfo de Malíaco, 3 portões naturais cortavam a região como cicatrizes na terra. Leônidas escolheu o central, um gargalo de 15 a 20 metros, onde as paredes rochosas quase se tocavam. Ali uma antiga muralha fóssida já se erguia, desgastada pelo tempo, mas ainda sólida o bastante para ser reforçada. Os gregos não perderam tempo. Enquanto uns consertavam as brechas com pedras e madeira, outros afiavam suas lanças sob o sol escaldante. Mas a terra atraía seus defensores. Homens de Traques conhecedores daquelas montanhas alertaram os espartanos sobre um caminho secreto, a Anopaia, uma serpente de pedra que contornava o desfiladeiro e desaguava atrás das posições gregas, perto do portão oriental. Leônidas não hesitou. 1000 fuceus, os melhores entre os aliados, foram despachados para guardar aquela trilha traidora, tão estreita que em alguns trechos, nem 2 homens podiam marchar lado a lado. Enquanto isso no mar, a frota grega em Artemísio, oficialmente sob o comando do espartano Euribíades, mas na prática guiada pela astúcia de Temístocles, mantinha Xerxes afastado das costas. Os peloponesios, porém, alimentavam uma esperança fútil, que o grande rei aguardasse o fim dos Jogos Olímpicos, dando-lhes tempo para reunir mais homens. Mas Xerxes não jogava segundo as regras dos deuses gregos. Em meados de agosto, enquanto as chamas sagradas ainda ardiam em Olímpia, o chão tremeu sob os pés de 500 mil de persas. Foi então que os aliados de Leônidas, tremendo ante a maré humana que se aproximava, sussurraram a palavra que nenhum espartano ousaria pronunciar: recuar. Que abandonassem Termópilas, que se entrincheirassem no istmo de Corinto, onde o muro em construção prometia segurança. O rei ouviu, mas seus olhos estavam fixos nos locrianos e fócios, cujas cidades ficariam à mercê da fúria persa. Se partirmos agora, disse um deles, nossas mulheres e filhos serão escravos antes do pôr do sol. Leônidas não precisou de mais. Os mensageiros partiram a galope, levando ordens urgentes aos aliados. Cheguem já, ou não chegará tempo algum. E foi nesse momento que um soldado, pálido como a lua sobre o Calídromo, ousou quebrar o silêncio. Majestade, dizem que as flechas persas são tão numerosas que obscurecerão o sol. O rei espartano nem sequer levantou os olhos do mapa de batalha traçado na areia. Tanto melhor, respondeu, seco como o vento do norte. Lutaremos na sombra. Alguns atribuem essas palavras a Dionis, um guerreiro qualquer, outros ao próprio Leônidas. Pouco importa. O que importava era que quando os batedores de Xerxes voltaram do reconhecimento, traziam notícias que fariam qualquer homem rir ou tremer. Eles haviam visto gregos. Não um exército em formação. Não homens armados até os dentes, mas sim atletas nus, alongando os músculos como se estivessem nos jogos de gimnópedia, enquanto outros pentearam suas longas tranças com óleo de oliva. Xerxes incrédulo chamou Demarato, o ex-rei espartano exilado, agora um conselheiro relutante. O que é essa farsa? Perguntou o grande rei, a voz carregada de desdém. Demarato conhecia aquele ritual. Eles estão se preparando para morrer, majestade. Quando um espartano arruma o cabelo é porque não espera voltar. Xerxes riu, um som oco, como o eco de um tambor rachado. Ou então estão loucos. Amanhã, correrão como coelhos. Mas Demarato, que já vira aqueles homens em batalha, saboreou em silêncio o gosto amargo da verdade. 4 dias se passaram. 4 dias em que Xerxes, impaciente, observou do alto de seu trono dourado enquanto seus generais imploravam por uma ordem de ataque.
Até que no alvorecer do quinto dia, 17 de agosto, a terra estremeceu sob os cascos de 10.000 cavalos. Antes que a poeira assentasse, um arauto persa adentrou o desfiladeiro, suas vestes bordadas a ouro ofuscando os olhos dos gregos. O grande rei oferece liberdade, terras, riqueza, anunciou, a voz untuosa como mel envenenado. Deponham suas armas e a Grécia será poupada. Leônidas nem sequer desceu de seu posto na muralha. Quando o persa repetiu a mensagem, o rei espartano ergueu o escudo, limpou a garganta e cuspiu duas palavras que ecoariam pela eternidade: Mololabé. Venham buscá-las. Xerxes então soltou as correntes da guerra. Primeiro enviou 2.000 medos, os mais ferozes entre seus soldados. Mas aqueles homens ágeis e leves não estavam preparados para o muro de bronze que os esperava. Suas lanças curtas não alcançavam as sariças espartanas. Seus escudos de vime estalavam como galhos secos sob os golpes das hoplitas. Centenas caíram antes que o sol atingisse o zênite. Os persas recuaram, arrastando seus mortos, enquanto os gregos, disciplinados como uma máquina, giravam em formação, fingindo retirada para depois voltarem-se como lobos sobre a presa desorientada. Frustrado, Xerxes jogou sua última carta. Os imortais, a elite de 10.000 homens cujo nome já era uma maldição. Mas até eles, treinados para nunca recuar, esbarraram na parede de escudos espartanos. O desfiladeiro que deveria ser sua vantagem, tornou-se sua armadilha. Ao anoitecer, os imortais recuaram, deixando para trás um rastro de sangue que manchava as águas do Asopo. Xerxes pela primeira vez sentiu o gosto da dúvida. Mas a noite traz conselhos aos covardes. Enquanto os gregos comemoravam sua vitória pírrica, um homem rastejou até o acampamento persa. Efialtes, um traidor de Traques, sussurrou ao ouvido do grande rei o segredo que mudaria tudo, a Anopaia. Por esse caminho disse, estendendo mãos sujas de prata adiantada, seus homens podem flanar as montanhas e cair sobre os gregos como uma tempestade. Xerxes sorriu. E Darnes, comandante dos imortais, recebeu a ordem, partir ao anoitecer com Efialtes como guia. Os fuceus postados na trilha, ouviram o farfalhar das folhas pouco antes do amanhecer. Armaduras rangendo, respirações contidas. Quando os imortais emergiram da escuridão, as lanças focias tremularam. E Darnes, surpreso, temeu que fossem espartanos, até que Efialtes, com um riso úmido, garantiu: são apenas camponeses. E assim foi. Os fuceus, valentes mas inexperientes, caíram sob o aço persa. Ao raiar do terceiro dia, os imortais desceram sobre Termópilas como uma lâmina, selando o destino dos gregos. Leônidas soube da traição antes que o sol nascesse. Megistias, o adivinho, leu nos sacrifícios matutinos o que todos já pressentiam: a morte estava à porta. Os aliados pálidos olhavam para o rei, esperando uma ordem que nunca viria. Partam, disse Leônidas, a voz tão firme quanto o aço de sua lança. A Grécia ainda precisa de vocês. Os tebanos, os coríntios, os arcádios, todos recuaram, alguns com vergonha, outros com alívio. Mas 300 espartanos permaneceram. 300 pirs, seus escudos polidos, suas capas vermelhas como sangue seco. Junto deles os ilotas que sabiam que não havia escapatória e os tespianos, que escolheram a glória sobre a vida. Hoje jantaremos no Hades, brincou Leônidas, enquanto o sol se erguia sobre o desfiladeiro. E então veio o silêncio antes da tempestade. Ao amanhecer do terceiro dia, quando o sol ainda hesitava em romper as sombras do desfiladeiro, Xerxes desferiu seu golpe final. Não era mais um rei enfrentando um exército. Era um império esmagando um punhado de homens que se recusavam a curvar-se. Leônidas e seus guerreiros, encostados ao muro frágil que já não os protegia, sabiam que aquele seria o último suspiro. Sem esperança, sem retirada, sem medo. Só restava a fúria. E eles lutaram como demônios. As lanças que por 2 dias haviam perfurado couraças persas como agulhas em seda, agora se quebraram contra o peso dos números. Mas os gregos não recuaram. Arrancaram as espadas das bainhas e avançaram, não como soldados, mas como uma tempestade de aço e ódio. Cada golpe era uma maldição contra a tirania, cada grito, um desafio lançado aos deuses. Leônidas caiu no meio da carnificina, seu corpo afundando sob uma onda de inimigos que se atiravam sobre ele como hienas sobre um leão. Os espartanos, com os dentes cerrados e os músculos tensos pelo esforço, arrastaram seu rei para trás, lutando não só pela própria vida, mas pela honra de levá-lo consigo para o além. Por um momento conseguiram. Por um momento, o corpo de Leônidas ainda pertencia à Grécia. Mas o cerco se fechou. Quando os persas completaram a manobra que os envolveu por trás, os últimos defensores recuaram para um morro íngreme, onde o chão estava tão ensopado de sangue que os pés escorregavam a cada passo.
Lá rodeados, sem escudos que não estivessem lascados e sem forças que não estivessem exauridas, lutaram até o último homem. Só os tebanos, aqueles que haviam sido arrastados para a batalha contra a própria vontade, depuseram as armas. Os demais escolheram a morte. Dos 300 espartanos que marcharam com Leônidas para Termópilas, apenas 2 sobreviveram. E nenhum deles merecia. Pantites, enviado em missão diplomática a Tessália, voltou tarde demais para ouvir o eco dos cornos de guerra. Quando soube que seus irmãos haviam caído sem ele, não suportou a vergonha. Enforcou-se com as próprias mãos, preferindo a corda à desonra de viver como um covarde. Aristodemo, o segundo, tinha os olhos infectados, cego pela doença que o afastou do combate. Mas enquanto Eurito, outro dos 300, também cego, ordenou que seu ilota o guiasse para a linha de frente, onde morreu com a espada na mão, Aristodemo ficou para trás. Ao retornar a Esparta, foi recebido com olhares de desprezo e palavras não ditas. 1 ano depois, em Plateia, tentou lavar sua honra atirando-se sozinho contra as linhas persas, como se o heroísmo pudesse ser comprado com sangue derramado tarde demais. Não adiantou. Esparta não perdoa. Os persas pagaram caro por aquele desfiladeiro. 20.000 de seus homens jaziam espalhados como folhas secas, entre eles 2 meio-irmãos de Xerxes, abatidos pela lâmina espartana. O grande rei, furioso por ter desperdiçado tanto ouro e tantas vidas para esmagar um punhado de loucos, ordenou que a cabeça de Leônidas fosse decepada e empalada em uma lança, um aviso aos que ousassem desafiá-lo. Mas até os persas, que costumavam honrar seus inimigos caídos, entenderam o que aquele gesto significava. Xerxes não estava apenas vencendo. Estava apavorado. Porque um homem que precisa decapitar um cadáver já perdeu a guerra antes mesmo de sabê-lo. Enquanto o corpo de Leônidas apodrecia sob o sol da Fócida, seu filho Plistarco, uma criança, era coroado rei. Cleobroto, seu irmão, assumiu a regência e o comando das forças terrestres, enquanto a frota grega, sob Temístocles, ainda dançava com a morte em Artemísio. 271 triremes contra 800 navios persas, uma desproporção que faria qualquer estrategista rir. Mas no primeiro dia afundaram 30 embarcações inimigas. E quando uma esquadra persa tentou flanarqueá-los pelo leste, o mar a engoliu, como se próprio Poseidon tivesse escolhido seu lado. A calma que se seguiu foi enganosa. Xerxes não era tolo, sabia que a vitória em Termópilas era apenas o primeiro ato. No dia seguinte a batalha recomeçou com fúria redobrada, e ambos os lados sangraram até que a notícia chegou: Leônidas havia caído. Não havia mais razão para permanecer em Artemísio. Temístocles ordenou a retirada para Salamina, onde o Golfo Estreito poderia igualar as chances. Na terra, Cleobroto preparava o istmo de Corinto, destruindo a estrada e erguendo um muro, uma barricada contra o avanço persa. Mas Atenas, desprotegida, estava condenada. Os atenienses, obedecendo ao oráculo que já previra sua ruína, abandonaram sua cidade. Carregaram apenas o que podiam, os velhos, as crianças, os deuses de pedra que não queriam deixar para trás. Os poucos que resistiram no Partenon foram massacrados e Xerxes, em sua fúria, ordenou que Atenas fosse reduzida a cinzas. As chamas lamberam a Acrópole, e o que restou da glória ateniense desabou em poeira. Mas enquanto as colunas caíam, algo mais se erguia, a raiva de um povo que não mais tinha nada a perder. Termópilas fora uma derrota. Mas as derrotas, às vezes, são o fogo que forja as vitórias. Enquanto Xerxes celebrava sua vitória em Atenas, o destino já tecia sua vingança. Quase metade de seu exército de 120.000 homens jazia espalhada pelos campos da Grécia, e o próprio rei persa, em sua arrogância, não percebia que o solo sob seus pés já tremia. Foi então que Leutíquidas, rei de Esparta, moveu sua frota para interceptar os navios persas aos pés do Monte Mícale, na Jônia. Os marinheiros de Xerxes, temendo o combate em seus navios danificados, abandonaram as águas e se juntaram às forças terrestres que o grande rei deixará para trás. O erro foi fatal. Espartanos não lutam no mar como lutam em terra, e quando o aço se chocou contra o aço, o resultado foi tão inevitável quanto brutal. As vitórias gêmeas de Plateia e Mícale não foram apenas triunfos, foram o martelo que esmagou para sempre os sonhos de conquista persa sobre a Grécia. Xerxes fugiu. Seu exército, outrora invencível, recuou como um animal ferido, deixando para trás não só os mortos, mas o peso de uma derrota que ecoaria pelos séculos. Os gregos, por sua vez, ergueram um leão de pedra em Termópilas, onde Leônidas caíra, para que nenhum homem esquecesse o preço da liberdade. Junto a ele, uma inscrição do poeta Simonides gravada para a eternidade: Vai, estrangeiro, e anuncia aos espartanos que aqui jazemos, fiéis às suas leis.
40 anos depois, os ossos do rei foram levados de volta a Esparta em um cortejo fúnebre digno de um semideus, porque para os espartanos, Leônidas não era apenas um homem, mas um símbolo. Um culto nasceu em sua honra, o Leonídeia, onde sua memória era celebrada como a de um herói que transcendera a morte. E assim, o nome de Leônidas ultrapassou as fronteiras do tempo. Os imperadores romanos como Trajano reviveram suas festas, buscando na disciplina espartana um espelho para seus próprios exércitos. Plutarco, o biógrafo dos grandes, escreveu sobre ele, embora seu texto se tenha perdido, como tantas coisas que o fogo do tempo consome. Mas a lenda não morreu. No Renascimento italiano, quando cidades-estado tremiam sob a ameaça de invasores franceses e germânicos, Leônidas e seus 300 foram invocados como os últimos defensores da liberdade contra a tirania. No século XVI, o ensaísta Michel de Montaigne ousou afirmar que Salamina e Plateia empalideciam diante do sacrifício glorioso de Termópilas. Em 1814, Jacques-Louis David, o pintor que imortalizou Napoleão, escolheu Leônidas como seu herói, e embora o próprio Bonaparte inicialmente duvidasse do valor de um general derrotado, logo entendeu, a derrota, quando enfrentada com honra, pode ser mais poderosa que 1000 vitórias. Lord Byron, o poeta que morreu pela Grécia, clamou em versos por um novo Termópilas, pedindo que a terra devolvesse um remanescente de nossos espartanos mortos. Dos 300, concede-nos apenas 3. E quando, em 1940, os pilotos da RAF enfrentaram a Luftwaffe nos céus da Inglaterra, Churchill não falou por acaso de tão poucos. Suas palavras carregavam o eco de 300 homens que séculos antes provaram que a coragem pode mudar o curso da história. Mas a sombra de Esparta não é apenas de glória. Os nazistas, em sua perversão da história, viram em Leônidas um modelo para sua ideologia de pureza racial, uma casta de guerreiros dominando uma massa de escravos, os ilotas, cujo sofrimento sustentava o esplendor espartano. Goering, em Stalingrado, comparou o sexto exército cercado aos 300 de Termópilas, ignorando, ou pior, glorificando o fato de que ambos os casos eram de homens enviados à morte por uma causa que para muitos não era sua. Eis o paradoxo de Leônidas, herói ou tirano? Defensor da liberdade ou opressor de seu próprio povo? Um homem que aos 50 anos, após uma vida forjada na agogê, o brutal sistema de treinamento espartano, ascendeu ao trono não por primogenitura, mas por uma teia de alianças e talvez traições. Casou-se com Gorgo, filha de seu meio-irmão Cleomenes, cuja morte suspeita pode ter aberto seu caminho ao poder. Quando Xerxes marchou sobre a Grécia, Leônidas não hesitou. Com o exército reduzido por disputas religiosas e pelo medo, escolheu Termópilas não como uma estratégia, mas como um ato de desafio. Por 2 dias seus homens segurarão a maré persa, infligindo baixas que fariam até Xerxes estremecer. E quando a traição dos gregos locais revelou o caminho das montanhas, ele não recuou. Não por falta de opções, mas por escolha. Porque alguns homens não lutam para vencer, lutam para que o mundo nunca os esqueça. Termópilas foi uma derrota. Mas foi também o estupim que acendeu Salamina e Plateia, as batalhas que quebraram o Império Persa. Leônidas morreu, mas sua resistência provou algo maior, que até o mais poderoso dos impérios pode ser detido por aqueles que se recusam a ajoelhar. Então, o que pensar de Leônidas? Foi ele o escudo da civilização contra a barbárie, ou mais um senhor de guerra que governou com mão de ferro sobre um sistema construído na opressão? A história, como sempre, não dá respostas fáceis. Mas uma coisa é certa. Quando o mundo precisa de heróis, os homens olham para Termópilas. E lá, entre as pedras e o pó, ainda ecoa o grito de 300 que preferiram a glória à rendição.